Fala pessoal, chegando para falar sobre a Copa Verde 2023. Você vai saber de tudo agora: times, regulamento, estádios, confrontos e muito mais. Fica até o fim para não perder nada, hein? Se não for inscrito, aproveita e já se inscreve no canal. E o que eu peço com carinho para vocês é o like. Ajuda demais a gente e não custa nada para vocês, é de graça. Saiu a tabela da Copa Verde e agora vamos destrinchar para vocês. Bora lá! Saiu a tabela da Copa Verde 2023. O principal ponto é a mudança da data da competição. As últimas edições vinham sendo jogadas próximo ao fim do ano e agora teremos a competição regional sendo jogada já no primeiro semestre, paralelo aos estaduais. Serão 24 equipes no torneio. Essas equipes foram classificadas por dois critérios: suas participações nas competições estaduais e também pelo ranking nacional de clubes da CBF. A Copa Verde terá 5 fases e será como de praxe, tudo em formato eliminatório. Os 16 piores clubes posicionados no ranking nacional de clubes da CBF vão estrear já na primeira fase, com duelo em jogo único. Passam 8 e esses 8 se juntam aos 8 melhores ranqueados no ranking da CBF, que já entram direto nas oitavas de finais, que também será em jogo único. Os vencedores passam e formam as quartas de finais e a partir daí a competição vai em mata-mata, jogos de ida e volta até a grande final. As datas serão as seguintes: a primeira fase será em 18 de fevereiro, oitavas de finais 22 de fevereiro ou 1º de março, quartas de finais 15 e 22 de março, semifinais 26 e 29 de março e a grande final será em 19 de abril e 3 de maio. A edição de 2022 teve os principais jogos da competição transmitidos pelo DAZN, o que pode se repetir para a temporada 2023. Vamos trazer agora os times da competição. Começando pelos times do Norte. Do Pará, teremos o Paysandu, atual campeão da Copa Verde e que quer manter o título. É um dos favoritos a ganhar o torneio e seu estádio é a Curuzu. O Papão já entra direto na segunda fase. Outro paraense que já entra na segunda fase é o clube do Remo. O Remo não jogou a competição em 2022 e volta para tentar brigar pelo título. O Leão vai jogar no estádio Baenão. Lembrando que para 2023 teremos a volta do Mangueirão e Remo e Paysandu podem também utilizar o estádio. Para fechar os times do Pará, teremos o Castanhal, que herdou uma das vagas deixadas pelos goianos, Atlético e Aparecidense, que desistiram da competição. O Castanhal entra na primeira fase e seu estádio é o Modelão, que passa por reformas. Então, a equipe deve jogar em Belém. Do Amazonas, teremos duas equipes: o Manaus, time de Série C, e que entra para tentar fazer bonito e brigar pelo título. Deve jogar na Arena Amazônia e a Colina também pode ser uma opção de mando do Manaus. A equipe já entra também na segunda fase. Fechando os times do Amazonas, teremos o Princesa dos Solimões, vice-campeão estadual, e que se jogar alguma partida em casa, para ele jogar em casa, precisa chegar até a terceira fase. E se chegar, vai jogar no estádio Gilbertão, que fica na sua cidade em Manacapuru. O Princesa entra na fase 1. Do Acre, teremos 4 equipes, todas entrando na primeira fase. O atual campeão, o Maitá. Teremos também o vice-campeão São Francisco. Esses ganharam vagas via estadual. Teremos a equipe do Atlético Acreano, que ganhou vaga via ranking da CBF. E fechando as equipes do Acre, teremos também a equipe do Rio Branco, que foi outra equipe que herdou uma das vagas deixadas pelos goianos desistentes. Os acreanos têm como opção Florestão e também a Arena da Floresta. De Roraima, teremos o São Raimundo, atual campeão local e que quer fazer bonito na Copa Verde. Vai jogar no Canarinho em Boa Vista e já entra na segunda fase. Do Amapá, teremos o Trem, que quer surpreender. Entra na primeira fase e se jogar alguma partida em casa, será no Zerão. Teremos o Real Ariquemes, outra equipe que entra na primeira fase e vai jogar no Valerião em Ariquemes, caso tenha alguma partida como mandante. Também entra na primeira fase. Fechando as equipes do Norte, teremos as equipes do Tocantins. O Tocantinópolis, que entra na primeira fase e vai jogar na sua cidade, no estádio Ribeirão. E o Interporto, que vai jogar em Porto Nacional, caso seja mandante em alguma partida. Vamos agora trazer as equipes do Centro-Oeste. Teremos de Goiás, o Goiás, que costuma usar o time de transição na Copa Verde e vai mandar os seus jogos na Serrinha, seu estádio, que fica em Goiânia. O Goiás entra já na segunda fase.
Outro goiano é a equipe do Vila Nova, que é o atual vice-campeão da competição e vai jogar no estádio Onésio Brasileiro Avarengo Oba. Pode também utilizar o Serra Dourada, como foi utilizado na final da Copa Verde 2022. Lembrando que Atlético Goianiense e Aparecidense também tinham direito de jogar a Copa Verde, mas desistiram da competição, dando lugar a Rio Branco do Acre e a Castanhal do Pará. Do Mato Grosso, teremos o Cuiabá, que já tem o título na sua galeria de troféus e entra para buscar mais um. Joga na Arena Pantanal e entra já na segunda fase. Teremos também o União Rondonópolis, vice-campeão mato-grossense, e vai jogar no estádio Lutero Lopes, em Rondonópolis, União, que entra na primeira fase. Para fechar as equipes do Mato Grosso, temos o Luverdense, que entra pelo ranking e vai jogar no estádio Passo das Emas, na sua cidade, Lucas do Rio Verde. Também vai entrar na primeira fase. Do Distrito Federal, teremos o Brasiliense, que costuma ir bem na competição e já entra na segunda fase. Deve usar seu estádio Cerejão, que fica em Taguatinga. Teremos também o Ceilândia, que entra na primeira fase, e seu estádio é o Abadião, que fica em Ceilândia. Teremos o Mato Grosso do Sul, a equipe do Operário, atual campeão local, e que entra na primeira fase. Caso jogue alguma partida em casa, essa partida será no estádio Morenão, em Campo Grande. Para encerrar, temos os representantes do Sudeste, do Espírito Santo. Ambos entram na primeira fase e jogam fora de casa. O Real Noroeste, que se jogar alguma partida em casa, será no estádio José Olímpio. E o Rio Branco, que se jogar alguma partida como mandante, será no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Vamos trazer agora os confrontos da primeira fase. Lembrando que Remo, São Raimundo de Roraima, Paysandu, Manaus, Goiás, Brasiliense, Cuiabá e Vila Nova entram direto já na segunda fase. Primeira e segunda fase são em jogos únicos. A partir da terceira fase, jogos de ida e volta. Teremos na primeira fase o Humaitá contra o Trem, jogo no Acre, sob mando do Humaitá. Atlético Acreano contra a equipe do São Francisco do Acre, clássico e acreano, jogo também em Rio Branco, capital do Acre. Teremos Castanhal contra Real Ariquemes, jogo vai ser disputado no Pará. Teremos também Rio Branco do Acre contra a Princesa dos Solimões, jogo aí também em Rio Branco, capital do Acre. Teremos União Rondonópolis contra a equipe do Real Noroeste, jogo realizado em Rondonópolis. Teremos também Tocantinópolis contra Operário, jogo em Tocantinópolis. Teremos Ceilândia contra Rio Branco, jogo no Distrito Federal. E para fechar os confrontos da primeira fase, teremos Luverdense contra Interporto, jogo em Lucas do Rio Verde. Também já temos definidos os confrontos da segunda fase. O Clube do Remo vai enfrentar o vencedor de Humaitá ou Trem, jogo em Belém. Teremos também São Raimundo de Roraima contra o vencedor de Atlético Acreano ou São Francisco do Acre, jogo vai ser disputado no estádio Canarinho. Teremos Paysandu contra o vencedor de Castanhal e Real Ariquemes, jogo em Belém, provavelmente na Curuzu. Teremos também o Manaus enfrentando o vencedor de Rio Branco do Acre e Princesa dos Solimões, jogo em Manaus. Teremos a equipe do Goiás pegando o vencedor de União Rondonópolis e Real Noroeste, jogo em Goiânia. Teremos Brasiliense contra o vencedor de Tocantinópolis ou Operário, jogo aí no Distrito Federal. Teremos a equipe do Cuiabá pegando Ceilândia ou Rio Branco do Espírito Santo, jogo em Cuiabá. E fechando os confrontos da segunda fase, teremos o Vila Nova contra o Luverdense ou Interporto, jogo disputado em Goiânia. Fala pra gente quem vai ser o campeão da Copa Verde. O Golaço vai acompanhar tudo da competição no nosso Instagram. O link tá aí na descrição e também no comentário fixado. Entra no link e já segue a gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.